Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Agradeço a Deus a oportunidade de gravarmos mais um vídeo. Esse tem por título O Bem e o Mal e está inserido nas leis morais. Agradeço a todos vocês pelo prestígio que têm nos dado, assistindo os nossos vídeos, feito compartilhamentos, feito também comentários. Agradeço muito. Se puderem, se inscrevam também em nosso canal. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta. É, portanto, a regra da distinção entre o bem e o mal. E funda-se na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo dentro ou tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Mas como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar às leis de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. O homem, que é sujeito a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade está fazendo o mal? Muito interessante essa pergunta, e a resposta ela é extraordinária. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Ou seja, para que a gente distingua entre o bem e o mal, pense: aquilo que eu fiz, eu gostaria que o outro me fizesse? Se eu não quero que o outro me faça, certamente eu fiz um mal, fiz alguma coisa ruim. Essa é a distinção. Está onde essa distinção? Dentro de nós mesmos, no uso da nossa inteligência. A regra do bem e do mal está na lei natural e pode ser um guia seguro. Quando comeis demais, isso vos faz mal? Sim. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos faz falta. Quando a ultrapassais, sois punidos com a dor. Punição que não vem de Deus, mas punição que nós mesmos nos damos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pela dor, pelo sofrimento. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade já em melhores condições? A gente sempre se pergunta isso, não é mesmo? Deus não poderia ter criado todo mundo bom? Bom, se ele o quisesse, certamente que ele o faria. Mas a resposta é: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, simples e sem conhecimento. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa, porque mesmo aquele que segue o caminho do mal não está perdido definitivamente. Ele, uma hora, vai voltar-se para o caminho correto, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Todos nós iremos ser um dia puros espíritos. Uns mais rápido, são aqueles que vão seguir o caminho do bem. Outros demorarão mais, vão seguir o caminho do mal. Vão sofrer, vão ter dores, mas certamente vão voltar a escolher o caminho que seja correto. Se não existissem montanhas, olha que reflexão interessante. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que existem corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência. E para isso,
é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Uma outra questão interessante também. As diferentes condições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. Correto? A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme? A resposta: essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Ou seja, a cada um vai ser dado segundo a sua capacidade de superação. Quer dizer que o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau da responsabilidade. Aí é que entra o conhecimento. Quanto mais conhecimento tenho eu, menos desculpas eu posso dar quando cometo erros. O mal parece algumas vezes ser consequente ou consequência das forças das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo de nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal é menos mal, ou melhor dizendo, o mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Daí então as reencarnações sucessivas. A gente vai aprendendo um pouquinho mais em cada uma delas. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram? E nesses casos, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Vou repetir. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável do mesmo jeito? É como se cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. O mal ou o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Depende. Existe virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, não fazer o bem não significa necessariamente fazer o mal. Mas não fazer o bem, quando se tem a oportunidade, perde-se uma grande chance de fazer esse bem. Então, eu naturalmente serei culpado de não ter feito o bem quando esse estava à minha frente e eu tinha condições de fazê-lo. Essas lições, nós encontramos todas elas em O Livro dos Espíritos. Convido os amigos e amigas para que possam ler o livro, estudá-lo. E certamente nós teremos uma companhia muito agradável, nos trazendo sempre
informações preciosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que a gente saiba distinguir bem o que é o mal e o que é o bem. Era isso. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.